Bom, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite, né? Bom dia, dependendo do horário que você está vendo essa aula aí, tá bom? Então, voltando aí, na nossa frente 3, tá? De Física, Eletricidade, hoje é a aula 2, Lei de Coulomb e Campo Elétrico, que nós vamos ver, tá certo? Bom, aqui eu fiz um apanhado geral para vocês tentarem construir aí na cabeça de vocês uma linha, tá? Que engloba tudo isso quando a gente fala de campo e forças, tá bom? Então a gente sempre quando fala em campo e força elétrica, a gente faz uma comparação ou um paralelo com o gravitacional, que é uma força em um campo que nós já conhecemos, tá bom? Então olha só. Imagina o seguinte: para nós termos um campo gravitacional, eu preciso única e exclusivamente de um objeto que tem massa. Tá? Então, por exemplo, a Terra, né? Vamos imaginar que tem a Terra no universo e mais nada, só a Terra. Tá? É um único corpo. Em volta da Terra, ela vai ter em volta desse corpo que existe massa, né, um campo gravitacional, tá? Então, para a gente ter campo gravitacional, eu preciso de um único objeto com massa. A mesma coisa, a mesma teoria se aplica na parte elétrica, tá? Então, para nós termos, tá, um campo elétrico, eu preciso único e exclusivamente de uma carga, tá? Então, uma carga elétrica vai gerar ao redor, né, um campo elétrico, tá bom? Depois a gente entra em detalhes nas formas, não precisa se preocupar com isso agora, tá? Então, ao redor dessa carga vai ter um campo elétrico. O que é campo? Tá? A definição de campo é uma região no espaço onde pode acontecer uma interação, tá? Uma interação que a gente fala que é uma força, tudo bem? Então, pode ser que dentro desse campo um outro corpo, né, pode interagir com esse campo e vai aparecer uma força, tudo bem? Lembrando que campo é uma grandeza vetorial, então tem módulo, direção e sentido, tá bom? Bom, agora a questão de força. Então imagina assim, vamos voltar lá para a Terra, né? Em volta da Terra tem um campo gravitacional. O que vai interagir com esse campo gravitacional? É uma massa, tá? Então se eu colocar um corpo que tem massa, né, ao redor ali da Terra, vai aparecer uma interação que nós chamamos de força gravitacional. A mesma coisa é que eu tenho uma carga, em volta dessa carga tem um campo elétrico e eu vou colocar uma segunda carga, que nós chamamos de carga de prova, tá bom? Essa segunda carga vai fazer aparecer uma interação que nós chamamos de força elétrica, tudo bem? Então, tanto o campo quanto a força elétrica são grandezas vetoriais, tá? Então, anotem aí que isso é importante, porque fazer conta com um vetor é mais complicado do que fazer conta com uma grandeza escalar, tá? Aqui eu tenho que levar em consideração módulo, direção e sentido, ok? Então, vamos lá para a lei de Coulomb. Então, Coulomb foi o físico, né, que estudou essa parte de eletricidade, um dos, né, que começou a estudar essa parte de eletricidade. Então a lei de Coulomb mostra para gente, mostra aqui para gente como calcular a força de interação entre duas cargas, tá? Então a primeira coisa que ele observou é que essa força era muito influenciada pelas distâncias das cargas, tá? Influenciada como? Né? Se você tem uma distância x, tem uma força F. Quando o Coulomb dobrava essa distância x, a força caía 4 vezes. Quando o Coulomb triplicava essa distância x, a força caía 9 vezes. E isso nós representamos como sendo uma força que ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. É isso que essa primeira parte aqui quer dizer, ó, tá bom? Ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, tá? Então,
depois de alguns estudos, né, o Coulomb chegou nessa força elétrica calculado como sendo essa lei de Coulomb aqui, ó, que é essa força, tá? Que é dado por K, que é uma constante eletrostática, tá bom? O produto das cargas, tá? Dividido pela distância ao quadrado. Essa é a força elétrica que a gente chama de lei de Coulomb, beleza? O K, uma constante, ela vai valer para a gente sempre, tá? Vai valer esse valor de 9/10 a nona, tá bom? Essas são as unidades de medida da constante no Sistema Internacional de Medidas, tá? Newton por metro quadrado por Coulomb ao quadrado, tá bom? Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado, ok? Geralmente esse valor é dado para vocês em exercícios, tá bom? Mas é bom estar sempre lembrando. As cargas aqui, a gente já viu a unidade de medida delas na outra aula, né? Tem que ser dado em Coulomb, ok? E essa distância entre elas é dado em metros, tá? Obrigatoriamente. Unidade de medida da força. Toda força é medida em Newton, ok? Toda força é medida em Newton, tá? Só para relembrar. Então aqui ele está mostrando para a gente, ó. Eu tenho duas cargas, tá? No caso, positivas. A força entre elas é uma força de repulsão, tá? Agora, ele pegou e trocou o sinal da carga, mais e menos. Então, é uma força de atração. Mas esse GIF, ele quer representar não essa força de repulsão e atração só, apenas. Ele está mostrando para a gente que quanto mais a gente aproxima as cargas, maior fica a força elétrica, tá? Porque a força elétrica, ela depende e muito da distância, por conta do R ao quadrado, tá bom? Então esse é um fator muito importante para a análise da força elétrica. Quanto mais próximo, maior a força. Quanto mais distante, muito menor a força, tá bom? Aqui novamente, olha, ele mostra para a gente um gráfico onde plota força na vertical por distância na horizontal. Então nós temos essa curva que chamamos de curva assintótica, tá? Essa curva ela não toca em nenhum dos eixos nunca. Ela nunca vai tocar no eixo vertical nem horizontal, tá? Por quê? Quando a distância entre as cargas tende a zero, né? Quando ela vai se aproximando muito, muito, essa força vai para o infinito. Ela sobe e vai embora, vai lá para o infinito. Só que ela não chega a tocar, tá? No eixo vertical. Agora, quando eu tenho uma distância muito grande, a força é muito pequenininha. Só que ela nunca vai ser zero, tá bom? Claro, né? Tem exercícios que nós podemos desprezar essa força, né? Dependendo da distância, tá bom? Falar que é uma distância muito gigante, ou seja, uma distância infinita, a gente aproxima essa força elétrica para zero, tá bom? Só que, teoricamente, né? Ou melhor, matematicamente, isso aí nunca vai dar zero, tudo bem? Bom, aqui está mostrando um exemplo, tá? Vamos passar esse exemplo rapidinho só para a gente entender como que faz uma conta, né? Então, olha lá, calcule a força de atração, ele já falou para a gente que é uma força de atração, né? Entre o elétron e o próton do átomo de hidrogênio. Então, ele deu para a gente as massas, deu as cargas, né? E deu as distâncias, ok? Bom, nessa primeira parte a gente não vai usar massa, porque a lei de Coulomb não tem massa, tá? Então, olha só a equaçãozinha. A força elétrica é o K, constante elétrica, tá? O produto das massas, beleza? Dividido pela distância. Então vamos entender passo a passo o que aconteceu aqui. Bom, a carga elétrica tanto do elétron quanto do próton é a carga elementar. 1,610 a menos 19. Então uma carga vezes ela mesma ficou ela ao quadrado. Tá vendo? Esse I ao quadrado aqui, ó, que ele está mostrando. E agora a gente substitui os valores, tá? O K, tá? É aproximadamente, pode aproximar isso aqui para 9, tá bom? 9/10 a nona, tá? Vezes a carga elementar ao quadrado, tá? Dividido pela distância ao quadrado também, ok? Então fazendo essa continha aqui, ó,
a gente chega no valor de aproximadamente 8,2, 10 a menos 8 newtons, tá bom? Só para a gente entender como que faria essa conta, ok? Segundo, ó, letra B. Calcule a relação entre força elétrica e força gravitacional entre o próton e o elétron, no caso anterior. A força elétrica a gente já tem, é esse valor aqui. Falta a gente calcular o quê? A força gravitacional, certo? Então a força elétrica a gente já calculou, ok? A gente já tem esse valor. E a força gravitacional, né? Nós não vimos a equação nessa aula, mas eu vou mostrar para vocês que é muito parecido com a força elétrica. Ela depende de uma constante, ok? Gzão, do produto das massas e da distância entre as massas. Olha só como parecem as duas equações, certo? Então vamos fazer aqui, certo? Essa continha aqui. Bom, a parte de cima é a força elétrica e a parte de baixo é a força gravitacional, né? Então ele colocou lá o Gzão, tá bom? Esse aqui é uma constante, sempre é dado pra gente. Colocou as massas que ele também deu, massa do elétron e massa do próton, né? E terminou de fazer a continha. Eu não quero que vocês se prendam na matemática, eu quero que vocês olhem, né, para o valor final. Olha, isso aqui deu 2,2, 10 elevado a 39. Isso é um número absurdamente grande, tá? É um número gigantesco. O que eu tenho que tirar de informação disso? A força elétrica, ela é muito, mas muito maior do que a força gravitacional, tá bom? Então, quando eu estou falando da aplicação de força elétrica, por exemplo, entre dois elétrons, ou um próton e um elétron, eu posso tranquilamente desprezar a força gravitacional, tá? A força gravitacional, ela é algo infinitamente menor do que a força elétrica, tá? Para esses casos. Então, geralmente, em exercícios de vestibular, nós desprezamos a força gravitacional e apenas consideramos a força elétrica. Tudo bem? Um sistema de cargas aqui, então, por exemplo, a gente estava discutindo se nós tivéssemos apenas duas cargas. Se eu tenho 3 ou mais, tá? O que eu tenho que fazer? Achar a força resultante, tá? Então aqui ele está mostrando, né? A força, olha só, que a força que o B faz em C, tá? Essa força aqui. A força que o A faz em C, essa força aqui, tá bom? A soma vetorial, né? É um Pitágoras que nós temos que fazer. Provavelmente vocês vão ver soma de vetores, tá? Na frente 1, tá bom? Você utiliza um Pitágoras aqui e acha essa força resultante, tá? Então a gente pode ter N forças, tá? N cargas aí. É só a gente sempre lembrar de como que faz a conta com vetores, levando em consideração módulo, direção e sentido, tá? Então, dá uma revisada antes de fazer essa matéria aqui em soma vetorial, tá? Que é importante. Tudo bem? Aqui um outro exemplo, né? Ele colocou valores, né? Ele deu valores das cargas, Q1, Q2, Q3, e deu as distâncias. Então, o que eu tenho que fazer? Lei de Coulomb para todo mundo, tá certo? Então, eu tenho que achar quanto que vale essa força aqui, né? Aplicando a lei de Coulomb. Quanto que vale essa força aqui, também aplicando a lei de Coulomb. Vai dar dois valores quaisquer. E para achar, né, essa força resultante, nós aplicamos o teorema de Pitágoras. Okay? Então aqui ele já está fazendo uma conta só. Então olha só, ó, lei de Coulomb para carga Q1 e Q3. Então está aqui, vai dar um valor aí, tá bom? Lei de Coulomb para carga Q2 e Q3, está aqui, tá? Então vai dar esses dois valores e ele já aplicou o Pitágoras. Então por isso que isso daqui, ó, né, o Pitágoras é a ao quadrado igual a b quadrado mais c quadrado, tá? Só para relembrar. Então ele já passou a raiz, né? Pegou os valores ao quadrado, tá certo? E já tirou a raiz quadrada, tá bom? De novo, não se preocupe com esses valores, tá? Eu só quero que vocês entendam como que faz o exercício, tá bom? Porque geralmente em exercício de vestibular cai valores que são mais fáceis de tirar a raiz quadrada, de elevar ao quadrado, etc. Tá bom? Esse é um exercício qualquer.
Bom, vamos voltar agora para a parte de campo, tá? Então, vou fazer um paralelo com o campo gravitacional novamente. Então, a pergunta é: como provar que numa região existe um campo, tá? Para que isso seja demonstrado, nós precisamos de um corpo de prova. Então, como eu disse lá no início da aula, né, se eu tenho a Terra, em volta da Terra, para provar que existe um campo gravitacional, eu preciso de algo que vai interagir com esse campo. Bom, para a parte de gravidade, o que interage com esse campo são massas, né? Então, peguei aqui, ó, aqui agora tem um campo gravitacional, coloquei uma massa, né? Soltei, caiu a caneta, certo? Ou seja, eu provei para você que existe uma força gravitacional aqui, tá? E o que interage com isso é massa. Agora, se eu faço um paralelo com a parte elétrica, né, é muito parecido. Só que eu tenho um campo elétrico e para interagir com esse campo elétrico, eu preciso de uma carga elétrica, ok? Que é justamente, né, essa equaçãozinha aqui, tá? Deixa eu só, tá aqui. O campo gravitacional, olha só, ele é dado pela força gravitacional dividido pela massa. Olha para vocês verem como o campo elétrico é parecido. O campo elétrico, que a gente representa pela letra E, tá bom? É a força elétrica dividido pela carga de prova. Então, olha essa equação da gravidade e olha essa equação do campo elétrico. Olha. Muito parecida. Tá? Então, forças de campo tendem a se comportar, né, de forma parecida. Ok? Unidade de medida, força elétrica, ela é dado em Newton. E carga, Coulomb. Então, o campo elétrico é dado em Newton por Coulomb. Tudo bem? Aqui nós estamos mostrando para você como calcular, tá, o campo elétrico de uma carga específica. Ok? Então, olha só. Nós temos aqui, vamos prestar atenção só nessa equaçãozinha aqui de baixo, tá? Porque essas outras aqui a gente já viu, tá? Então, o campo elétrico é a força elétrica pela carga de prova. Se eu substituir a força elétrica pela lei de Coulomb, né? K, Q1, Q2 sobre R ao quadrado, vai ficar o quê? Corto esse Q0 com esse Q0 aqui, certo? E vai sobrar o quê? Só K, Q sobre R quadrado. Então, por que sobrou apenas uma carga, pessoal? Voltando lá na teoria. Porque para ter campo elétrico ou para ter campo gravitacional, a gente precisa de apenas um corpo, tá bom? A gente precisa de ter apenas um corpo, tá? Então, para esse caso, eu tendo apenas uma carga, eu já tenho campo elétrico. Então, por isso que a fórmula do campo elétrico não pode depender de duas cargas. Ela depende de uma só. Tá? Então, isso tem que ficar bem claro na cabeça de vocês. Então, está aí, tá bom? A força elétrica, né? Que é a lei de Coulomb, e o campo elétrico. Tá? Então, para ter força, eu preciso de duas cargas. Para ter campo, eu preciso de uma única carga. Ok? Bom, agora aqui nós temos que discutir em relação ao comportamento das linhas de campo. Voltando no campo gravitacional. O campo gravitacional ele é mais simples porque ele só tem um sinal. Tá? Sempre a massa é positiva. Então o campo gravitacional sempre vai apontar para uma direção. Sempre vai ter uma direção e sentido. Tá? Qual que é o problema da parte elétrica? Eu tenho cargas positivas e negativas. Então eu não posso ter o mesmo sentido para as duas cargas. Tá? Eu tenho que ter campos diferentes. Então veja só como que ficou condicionado. Tá? Então chegou numa conclusão, poderia ser o contrário, tá? Mas chegaram nessa conclusão de que cargas positivas, eles têm campo elétrico divergente. Então repare que a seta aqui ó, está saindo, tá, da carga positiva.
E cargas negativas tem campo elétrico convergente, aponta para a carga, tá vendo? Tá todo mundo chegando na carga negativa, tá? Então isso que nós temos que saber. Então marque aí no seu caderno. O campo elétrico ele sai do mais e vai para o menos, tá? Eu tenho que sempre lembrar disso, porque isso resolve um monte de exercício, ou pelo menos esse é o início para a resolução de vários exercícios, tá? Campo elétrico ele sai do mais e vai para o menos, tudo bem? Então aqui, tá? Nós estamos mostrando para vocês como que duas cargas se comportam, né? Uma próxima da outra. Então, olha esse GIF aqui, por favor, tá? Esse que está em vermelho, olha. Aqui eu tenho duas cargas, uma positiva, uma negativa. Tá vendo? O campo elétrico está saindo da positiva, né? Divergindo da positiva e convergindo para a negativa. Tá? Então é assim que vai fazer as linhas de campo, tá? Sai do mais e vai para o menos, ok? Mesma coisa aqui, ó, olha só, esse desenho aqui, ó, sai do mais e vai para o menos, tá? Então tenho que sempre que lembrar disso. Bom, aqui nós estamos mostrando, olha só, eu tenho o que nós chamamos de dipolo, tá? Um a mais, outro a menos. Novamente, né? Está saindo da positiva e indo para a negativa. Então aqui está a representação dessas cargas, tá? Olha só, essa é uma figura, tá? Mostrando como que funciona o campo elétrico na realidade. Essa é uma figura aqui real, tá bom? Bom, olha quando eu tenho duas cargas, tá? De mesmo sinal, elas vão se repelir, tá? O campo elétrico delas não vai convergir para lugar nenhum. Por quê? Aqui, por exemplo, eu tenho duas cargas positivas, então eu tenho dois campos divergentes, tá? Então, olha a figura dela, a figura real aqui, ó. Os campos realmente vão divergir um do outro, tá vendo? Eles não vão convergir de uma carga para outra, tá? Diferente dessa aqui. Tudo bem? Em questão do sinal da carga, nós vimos que o campo elétrico, a intensidade do campo elétrico depende da carga. Quanto maior a carga, maior é o campo elétrico. Então veja o seguinte aqui, galera. Aqui nós temos uma carga positiva e negativa. O problema aqui é que a carga positiva é o dobro, o valor dela é o dobro da negativa, tá? Ela é 2 vezes maior a carga aqui. Ou seja, o número de linhas de campo que essa carga tem em positiva tem que ser o dobro do número de linhas de campo que essa carga aqui tem essa negativa, tá? Então, olha só, vamos contar aqui rapidinho, ó. A carga positiva ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tá? Ela tem 16 linhas de campo. Então tem 16 linhas saindo da carga positiva. E na carga negativa, quantas linhas estão entrando? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo? Metade. Então tem exercícios desse tipo, tá? No vestibular. Ele coloca lá para você analisar quem que é positivo e quem que é negativo. Então a primeira parte mais fácil para a gente analisar é se está divergindo é positivo, se está convergindo é negativo. Aí isso a gente já tem que saber. Agora ele fala quem que é mais intenso. Então eu tenho que contar as linhas de campo, tá bom? Então as linhas de campo é proporcional à carga, tá? Aqui mais uma vez, né, mostrando um campo totalmente disforme, né? Aqui nós temos uma barra que é positiva, tá? E uma esfera negativa. Mas vale para a gente também a mesma teoria. Diverge do positivo e converge para o negativo, tá? Esse é um campo que nós chamamos de não uniforme, tá? Não tem uniformidade nenhuma nesse campo. Bom, vamos analisar aqui agora placas paralelas, tá? Então, se eu tenho placas eletrizadas e paralelas, aqui ó, a parte de cima é positiva, a parte de baixo é negativa. Vamos supor que esse é um campo uniforme, tá bom? Então, olha só, olha a teoria.
sai do mais e vai para o menos. Essa é a teoria do campo elétrico. Tá? Sai do mais e vai para o menos. Supondo que nós coloquemos uma carga negativa aqui, o que vai acontecer? A carga negativa ela vai repelir, né? A parte de baixo vai repelir a carga negativa e ela vai ser atraída pela parte de cima, que é positiva. Então, olha só, embora o campo elétrico esteja para baixo, a força elétrica está para cima. Tá? Então, eu tenho que analisar o sinal da carga para dar a direção e sentido da força elétrica. Então, tem que tomar cuidado. Ok? E se eu solto essa carga aí dentro desse campo, o que vai acontecer? A força elétrica vai acelerar a carga. Né? Então, é uma implicação da segunda lei de Newton, que a força elétrica é igual a massa vezes a aceleração, segunda lei de Newton. Eu posso igualar a força elétrica, né, com a segunda lei de Newton, isolar a aceleração e eu vejo que a aceleração ela depende da carga, do campo que ela está sendo submetida e da massa. Tá bom? Esse também pode ser um exercício, né, que apareça aí para vocês no vestibular. Tá? Bom, aqui por último, né, o último slide para vocês entenderem, nós temos aí novamente as linhas em amarelo está representando as linhas de campo, tá? Sai do mais e vai para o menos, ok? Se passa uma carga positiva, a deflexão da carga, né, é para o lado direito. E se passa uma carga negativa, a deflexão é para o lado esquerdo. Por quê? A negativa ela é atraída com o positivo, tá? Já a positiva é atraída com o negativo. Beleza? Então, por isso que nós temos curvas diferentes, tá? Porque depende do sinal da carga à força elétrica. Mas o campo elétrico girado entre as placas não depende do sinal da carga que eu jogo. Depende do sinal das placas apenas. Tudo bem? Beleza, pessoal? Essa é uma matéria densa, abstrata, tá? E com muitas equações. Eu tentei fazer um apanhado geral para vocês conseguirem fazer a lista de exercícios, tá bom? Então eu vou colocar aí para vocês no Classroom, tá? As listas de exercícios, a aula e o vídeo, beleza? Espero que vocês consigam resolver os exercícios a partir daqui, tá bom? Obrigado e um abraço aí para vocês. Tchau, tchau.